pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fins de concurso público do exame da OAB, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a Lei de Mandado de Segurança, que é a Lei 12.016 de 2009, que é uma lei relativamente nova em relação à antiga Lei 1.533, que dispõe sobre aspectos materiais, procedimentais e processuais com relação ao mandado de segurança. Eu também vou dispor sobre aspectos constitucionais, administrativos e sobre entendimentos sumulares e entendimentos jurisprudenciais dos nossos tribunais superiores. A primeira coisa a ser ressaltada para vocês é o que é o mandado de segurança, qual a sua natureza jurídica diante do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Ora, mandado de segurança é um direito e garantia fundamental disposto no artigo 5º, incisos 69 e 70 da nossa Constituição de 88, quando dispõe sobre o mandado de segurança individual e coletivo, respectivamente. E aqui eu faço uma parte para fazer uma distinção conceitual dada pela nossa doutrina constitucional, quando distingue entre o que é direito fundamental e o que é garantia fundamental. Direito fundamental seria o direito propriamente dito, o aspecto material, o conteúdo do direito. Então, exemplo disso seria o direito de ir, vir, permanecer e ficar, o direito líquido e certo, amparado pelo mandado de segurança, como nós veremos posteriormente, a liberdade de expressão, o direito à vida e tantos outros direitos fundamentais dispostos no nosso artigo 5º em todo o texto da nossa Constituição de 88. Já a garantia fundamental seria o aspecto processual, procedimental, um instrumento para a consecução desse direito fundamental propriamente dito. Então, dentro dessa perspectiva, um exemplo de garantia fundamental seria o próprio mandado de segurança, que é utilizado para conceder direito líquido e certo para sua proteção, para o seu amparo do cidadão em seu direito líquido e certo. Este é o conceito jurídico constitucional de mandado de segurança. Já outro aspecto a ser ressaltado é com relação ao conceito de direito líquido e certo. E esse conceito, ele é um conceito advindo do nosso direito administrativo. E aqui eu vou ressaltar as palavras de Eli Lopes Meireles, um renomado administrativista brasileiro, quando ele afirma que direito líquido e certo se apresenta manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser exercitado no momento de sua impetração. Então, é aquele direito que está amplamente comprovado, que não necessita de uma instrução probatória dentro do processo do mandado de segurança, que ele já está íncito dentro dos direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro. Ele já existe, ele é certo, exigível, líquido e por isso deve ser amparado pelo mandado de segurança como uma garantia fundamental de todo cidadão brasileiro. Agora, adentrando no âmago da Lei 12.016 de 2009, com relação à hipótese de cabimento do mandado de segurança. Quais são as hipóteses? O artigo 1º da lei dispõe que conceder-se-á mandado de segurança para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Aqui eu ressalto a substância subsidiária, o conteúdo subsidiário do mandado de segurança em relação a outras garantias fundamentais. Então, só será impetrado o mandado de segurança quando não for hipótese de cabimento da impetração do habeas corpus e do habeas data. Então, tem essa subsidiariedade da hipótese de cabimento. Quando se houver um ato de manifesta ilegalidade ou eivado de abuso de poder, tanto do poder público quanto de um agente do poder público, ou seja, que houve uma delegação do poder público em relação a ele.
é necessário ressaltar ainda que pode impetrar o mandado de segurança tanto a pessoa física, a pessoa natural, quanto a pessoa jurídica. E aqui, ainda em relação aos legitimados, tanto ativo quanto passivo, em relação ao legitimado passivo, tanto o poder público, seja entidades do poder público direto, como União, Estados, Distrito Federal, municípios, quanto da administração pública indireta, como autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mistas ou qualquer outra entidade de direito administrativo integrante do nosso Estado Democrático de Direito brasileiro. E aqui está o aspecto de delegação do poder público. Então, pode ser a pessoa jurídica de direito público, quanto um agente delegatário desse poder público, como um agente que pratica um ato dentro de uma empresa estatal, de uma sociedade de economia mista, de uma autarquia federal, de uma fundação pública ou qualquer outra entidade do nosso direito administrativo e integrante do nosso Estado brasileiro. A lei ainda menciona que não há hipótese de cabimento do mandado de segurança quando há um ato de gestão do poder público. E o que seria esse ato de gestão? Ora, um ato negocial, um ato de compra e venda, um ato de um negócio jurídico em relação à pessoa de direito público e uma pessoa de direito privado. Então, não pode haver a hipótese de cabimento. Há uma exceção disposta numa súmula do STJ dizendo que pode haver a impetração, a hipótese de cabimento do mandado de segurança quando há um ato ilegal ou evado de abuso de poder dentro de uma licitação praticada por uma sociedade de economia mista. Então, é uma exceção a essa regra que eu ressaltei para vocês anteriormente, que no caso de licitação proposta um ato por uma sociedade de economia mista, nessa hipótese haverá o cabimento da impetração do mandado de segurança. Outros aspectos a serem ressaltados diz respeito às entidades federais. O que a lei determina como entidade federal? É aquela em que a União ela vai arcar com o ônus da impetração desse mandado de segurança. Quem vai pagar o ressarcimento para o cidadão que impetrou, por exemplo, uma suposição, um exemplo dado aqui, vai ser a União. Então, dentro dessa perspectiva, vai ser um ente federal, seja uma empresa pública, seja uma sociedade de economia mista ou qualquer outra entidade. Entrando agora no aspecto processual e procedimental do mandado de segurança. Ela será proposta em uma petição inicial em 2 vias e vai haver a necessidade da consecução de todos os requisitos essenciais para a realização de uma petição inicial, em geral, disposta no nosso Código de Processo Civil. Vai haver a necessidade da comprovação documental desse direito líquido e certo. E aqui há que se ressaltar uma nuance dentro da lei. Quando o cidadão ele não dispõe desse documento que comprova esse direito líquido e certo. Nesse caso, o cidadão, na hipótese de quando irá impetrar na sua petição inicial, ele irá ressaltar isso na petição e o juiz, quando do despacho inicial dessa petição inicial de mandado de segurança, ele vai notificar o coator, o agente coator, para que ele preste essas informações, para que ele realize a entrega desses documentos necessários para a comprovação do direito líquido e certo do mandado de segurança impetrado pelo cidadão, que não detinha essa documentação necessária, que estava em posse desse coator. Então, ele entregará no prazo de 10 dias por determinação judicial.
No caso desse cidadão, nessa hipótese, nesse exemplo dado, ele já detém, ele já possui toda a documentação necessária para a comprovação de seu direito, o juiz ele despachará a petição inicial e notificará a pessoa jurídica ou a pessoa física coatora para que preste as informações necessárias em 10 dias e, detendo ou não essas informações no prazo de 10 dias, o juiz poderá ou não conceder ao pedido liminar realizado. Geralmente, a pessoa, quando impetra o mandado de segurança, ela pede um pedido liminar. Qual a natureza jurídica desse pedido liminar? É uma evidente tutela de urgência, ou melhor, pela natureza do direito líquido e certo, que é o objeto desse mandado de segurança, seria uma evidente tutela de evidência do nosso CPC, em seu artigo 301 e seguintes do CPC. Então, diante dessa tutela de evidência, desse pedido liminar, poderá ou não ser concedido pelo juiz, quando do despacho inicial, posterior a essas informações prestadas no prazo de 10 dias pela pessoa jurídica coatora. Suponhamos que o juiz conceda esse pedido liminar realizado pelo cidadão quando da impetração do mandado de segurança. Nessa hipótese, poderá a pessoa jurídica de direito público, coatora, se insurgir em relação a essa concessão da liminar e interpor o recurso cabível a essa concessão. Realizada a interposição desse recurso em face desse pedido liminar, da concessão desse pedido liminar, digamos que o tribunal ele conceda a suspensão desse pedido liminar. Na hipótese de suspensão do pedido liminar, poderá a parte impetrante do mandado de segurança se insurgir contra a suspensão da liminar com o recurso de agravo de instrumento, no prazo de 5 dias. É um prazo diferente do nosso CPC, que é de 10 dias, aqui na Lei 2016 é de 5 dias em relação da urgência do procedimento em relação ao mandado de segurança. Então, vai ser interposto esse agravo e, realizando o efeito ativo desse agravo, ou seja, retomando os efeitos da concessão do pedido liminar inicial, poderá a pessoa jurídica de direito público novamente se insurgir contra essa concessão do pedido liminar, dado agora em âmbito recursal pelo impetrante, em face de um pedido de suspensão, um novo pedido de suspensão desse efeito liminar, em relação ao recurso extraordinário e recurso especial posteriormente interposto dessa decisão, que vai ser agora uma decisão definitiva, quando do julgamento desse mandado de segurança, dessa garantia constitucional, segundo a nossa doutrina constitucional. Aqui eu acabo a explicação com relação à concessão ou não do pedido liminar, dessa tutela de evidência dentro do mandado de segurança. E agora, com relação ao pedido principal, ao âmago da questão, pode haver a não concessão, que aí pode haver uma não concessão liminar, um indeferimento liminar. Em que hipóteses pode haver o indeferimento liminar? Que o juiz, o magistrado, ele nem fará a instrução dentro do processo de mandado de segurança. Ele já indefere de plano. Quando não for hipótese de cabimento do mandado de segurança, ou quando a impetração do mandado de segurança se der fora do prazo. E aqui eu ressalto o prazo, que é um prazo de natureza jurídica decadencial,
ou seja, é um prazo que a perda do próprio direito e não da propositura da demanda, do próprio direito, do direito líquido e certo, que é um prazo de 120 dias. E aqui eu ressalto um entendimento jurisprudencial que havia um embate doutrinário sobre a constitucionalidade ou não desse prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança. E houve um debate doutrinário e o STJ, os nossos tribunais superiores, eles realizaram uma súmula dizendo que esses 120 dias para impetração como um prazo decadencial é um prazo constitucional. Então, se o cidadão ele impetra o mandado de segurança fora dos 120 dias, e aqui a contagem do prazo desses 120 dias ele se inicia quando do conhecimento da ilegalidade em relação ao ato praticado contra o cidadão, ou se for um ato omissivo, aí esses 120 dias eles podem se contar, ele não tem um início, e inclusive tem uma decisão judicial do nosso STF, dizendo que na hipótese de ato omissivo do poder público, como um ato ilegal ou de abuso de poder, em face de um direito líquido e certo de todo cidadão, o início do prazo pode se dar a qualquer momento, porque não há o conhecimento desse ato pode se dar em qualquer momento. Então, esses 120 dias, eles se prorrogam no tempo. Então, se o juiz, o magistrado, ele indefere liminarmente, o impetrante, ele poderá se insurgir com o recurso de apelação e pode haver ou não essa mudança dentro do processo de mandado de segurança. Se o juiz ele não indefere, ou seja, ele dá prosseguimento ao mandado de segurança, realizado as informações nos 10 dias, concedido ou não o pedido liminar, como eu já disse anteriormente, o magistrado ele dará ciência ao Ministério Público para que em 10 dias se manifeste dentro dos autos. E manifestado ou não, o Ministério Público, nesse prazo de 10 dias, o juiz toma conclusos os autos, ou seja, vai proferir a sentença final em 30 dias. E isso é um prazo disposto na própria Lei 12.016 de 2009. Eu ressalto mais uma vez, os prazos eles são exíguos, eles são pequenos em relação à urgência do procedimento do mandado de segurança. O aspecto recursal, ele vai haver a hipótese de uma apelação e no prazo de 10 dias, que é o prazo recursal do nosso CPC. No prazo de 10 dias, não, no prazo de 15 dias, me desculpem. E ele vai, então, haver, na hipótese de concessão, o tribunal ele fará um reexame necessário no aspecto de novamente conhecer ou não esse mandado de segurança, isso por uma disposição da própria lei. E esse é o procedimento dado pela Lei 12.016 de 2009. É um procedimento, como eu disse, sumário, em função dessa sumariedade da cognição do juiz por um direito líquido e certo, evidente, verdadeiro em sua existência, e que há necessidade da proteção diante
de uma ilegalidade, de uma manifesta ilegalidade ou um abuso de poder praticado pelo poder público como coator ou por uma pessoa física delegada do poder público. São essas as disposições, as principais disposições procedimentais e materiais em relação à Lei 12.016. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.